Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. O dia que a gente está comemorando, selando os 30 anos da nossa igreja. E primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês, a presença dos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer a celebração, o nosso culto de agradecimento, e em seguida nós vamos todos subir e ter um momento de confraternização, tá? E para a gente iniciar, eu vou pedir que todos abaixem as suas cabeças, elevem os seus pensamentos a Deus. Vamos orar agradecidos ao Senhor por essa noite. Pai Santo, Pai amado, nessa noite, Senhor, nos colocamos aqui, Senhor, como igreja adoradora, Senhor, como um povo, Senhor, que está aqui para te bendizer, Senhor, para te adorar, para dizer, Senhor, que nós te amamos, Senhor, que nós somos agradecidos, Senhor, pelas nossas famílias, agradecidos, Senhor, pela tua morte na cruz que nos trouxe a salvação. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que ainda estão vindo para esse local. Traga, Senhor, em segurança. Senhor, que o Senhor se faça presente no nosso meio, Deus. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Enche o coração de cada um dos teus filhos, Senhor, com teu amor, com a tua graça, Senhor. E que nós venhamos render graça, Senhor, essa noite a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Irmãos, eu quero, aqui na introdução, primeiro falar um pouco, bem breve, da história dessa igreja. Então, assim, são 30 anos. Eu fiz um resuminho aqui que eu consigo falar em uns 4 minutos. Mas é muita história. Mas eu tentei fazer um breve resumo. Então, nos anos 80, a Convenção Batista do Estado de São Paulo realizou um projeto visando a organização de 1000 novas igrejas no Estado de São Paulo. E somos resultados deste projeto, iniciado no Jardim Silvina, sendo o pastor Ailton Batista de Oliveira e Luiz Antônio os primeiros coordenadores. Em fevereiro de 1986, saiu do Silvina e a igreja foi hospedada na casa da professora Marinalva e ficou ali durante 4 anos. Em janeiro de 1990, após muitas campanhas de oração, Deus concede uma propriedade, que é este terreno que nós estamos aqui hoje. Em junho de 1993, houve a mudança temporária devido à construção do prédio para a residência, novamente para uma casa do irmão Roberto Agostinho. Os irmãos Ademir, Alzenire, Roberto e Sandra abrigaram encontros durante 5 anos em suas casas até a construção desse prédio por completo. Hoje, denominada Igreja Batista Parque Seleta, teve como pastores Ailton Batista, de novembro de 1996. Depois, pastor Davi, de novembro de 1996 até 1999. Pastor Geraldo de Faria Souza, de 1999 até janeiro de 2014. E hoje, o nosso pastor Rogério, de janeiro de 2014 até o presente momento. Já são 8 anos, né, pastor? Esse é um pequeno resumo, mas na verdade aqui tem muita história. Muitas pessoas passaram, algumas pessoas não estão mais, mas esse é um pequeno resumo dessa história dessa igreja. Hoje eu estou aqui fazem uns 6 anos, mais aproximadamente, e eu tenho muito amor por essa igreja.
Foi um lugar que realmente me acolheu. Um momento mais difícil que eu tive na minha vida depois de casada, que eu vim para cá, essa igreja esteve comigo. Eu fui confortada, eu tive muito amor e eu sinto que existem pessoas aqui que se dedicam à obra, que se comprometem com o reino. Então, na verdade, essa é uma história de amor, né? E para falar de amor, e não é um amor romântico, eu quero ler um texto com vocês que fala realmente do amor, que é o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê. Que para estar na frente da obra, para buscar o reino de Deus, é somente com esse verdadeiro amor, né? Aí eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em 1 Coríntios 13, eu vou ler do versículo 1 ao 7. É um texto bem conhecido, que já teve até música sobre isso, mas que fala realmente do verdadeiro amor. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheças todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha fé a ponto de transbordar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não ressente o mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Esse é o amor de Deus. Amém? Oportunidade do louvor. Graças a paz, igreja, boa noite. Vamos colocar em pé para louvar o nome do nosso Deus. Deus é Deus de graça, Deus de perdão. E nessa noite estamos aqui agradecidos por tudo que Ele é. Amém?
Vamos lá com muita alegria cantar ao Senhor com as nossas palmas. Amém? Irmãos, o coral para subir. Pode vir aqui.
Graças ao Senhor. Graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo. Porque se hoje a gente está aqui é graças a Ele, louvado seja o nome de Jesus. Agora eu vou passar a oportunidade para o pastor, que ele vai trazer uma mensagem aqui para a gente. Graça e paz a todos, boa noite. É motivo de grande alegria estarmos aqui nessa noite. Somos gratos a Deus, primeiramente, por esses 30 anos que a Igreja Seleta completa. São 30 anos de existência da Igreja. Nesses 30 anos eu estou aqui há 20 anos participando da Igreja. Vi muita gente entrar, sair dessa Igreja, pessoas que contribuíram para a obra do Senhor durante esse tempo, esses 30 anos, pessoas que não estão mais presentes aqui, outras que já partiram também, mas participaram aqui do corpo de Cristo no Parque Seleta. Então que Deus esteja abençoando cada um que tiver a oportunidade de nos ouvir, eles que puderem, né? E estou feliz também, alegre, algumas pessoas que nos visitam aqui nessa noite. Temos ali a Márcia, o Vitor, a família da irmã Helena. Eu queria que ficasse de pé com as crianças, para quem não conhece. O esposo da irmã Helena também, que está presente aqui com a gente, Luiz Gustavo. Temos uma família ali do lado esquerdo, que eu não conheço, não sei quem é. Que ficasse de pé, família do Barroso. Ah, não estava conhecendo, está de máscara, a gente não conhece. Ok, legal, seja bem-vindo. A Graça e o Vanderlei também, que vieram aqui também, estão presentes aqui nessa noite, que ficasse de pé. Deus abençoe grandemente esse casal. Tem mais alguém? Tem essa senhora aqui ó, na frente. Seu nome? Como? Sua cunhada? Tá bom, Cecília. Seja bem-vinda. Eucília? Ok, seja bem-vindo. Temos aqui o marido da nossa irmã Maria também, Francisco. Deus abençoe. Podem sentar. Muito obrigado por vocês terem ficado em pé. Como é que a igreja diz? Amém. Louvado seja Deus, né? Queria convidar você para deixar sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ter esse momento de reflexão. Atos, capítulo de número 2, que é a nossa divisa. Todos encontraram? Atos capítulo número 2. A gente vai ler, não agora, né? Mas a gente vai ler do 2, 42 a 47. E do capítulo 4, de 32 a 35. Então, Atos capítulo 2, 42 a 47. E 4, capítulo 4, do 32 a 35. Mas a gente não vai ler agora. Queria que vocês esperassem um momentinho. Queria falar algo aqui antes da gente dar início. Porque essa semana eu estive pensando em relação ao tema, né? O que deveria falar para a igreja nesse sábado, esse momento de comemoração do aniversário da igreja. E eu li um texto do pastor Ed René Kivitz, pastor da igreja Água Branca. E o texto dele na internet me chamou a atenção, o tema dele, o tema que ele escreveu. Eu queria aqui pedir licença para ele, né, para que a gente pudesse meditar usando um pouco daquilo que ele falou. Então, queria pensar nessa noite no seguinte tema: para que serve a igreja? Vou repetir. O tema nosso nessa noite é: para que serve a igreja?
eu acho que é um tema importante e oportuno em relação ao momento que a gente está vivendo hoje. E o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, especificamente, o 4, ele traz para a gente a experiência da igreja, aquilo que a igreja passou como experiência. Talvez ela traga algumas lições para a gente, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Eu queria pensar aqui sobre esse tema. Eu lembro aqui, olhando para o passado, né? Eu era adolescente e jovem. Eu sei que eu ainda não está tão distante não, né? Essa época da minha vida, né? Era adolescente, era jovem. E eu lembro que quando a gente conhecia alguém, a gente começava a fazer amizade com alguém, havia sempre a tendência de perguntar: sua família é de qual religião? E você faz parte de qual religião? Sempre a gente fazia essa pergunta. E normalmente o que se ouvia naquele tempo era as pessoas diziam: minha família é católica. Pelo menos o meu meio, né? O círculo pelo qual participava a maioria das pessoas fazia parte da igreja católica. E eles diziam assim: eu sou católico, minha família é católica, eu nasci em uma família católica, mas eu não sou um católico praticante. É interessante hoje que quando a gente faz essa pergunta, a resposta que a gente tem de algumas pessoas é que elas são evangélicas. Nasci num lar evangélico, sou evangélico, mas eu não sou um evangélico praticante. É uma figura nova que aparece hoje na igreja, né? A figura do evangélico não praticante. Então no meio religioso aparece isso. E as pesquisas, elas confirmam, né, uma tendência muito grande em relação a isso, né? O que é que as pessoas querem hoje? As pessoas buscam, na realidade, espiritualidade, mas sem uma religião. Essa é uma realidade de hoje. Muita gente busca espiritualidade, muita gente busca também experiências de fé, mas não quer se submeter a uma instituição religiosa. É uma das verdades que tem acontecido hoje. É aquilo que a gente chama hoje de fé privatizada. Ou seja, cada um escolhe livremente o que quer crer. Então são escolhas que as pessoas fazem de forma individual. Muitas vezes a família também dá liberdade para isso. Então as pessoas escolhem o que elas querem crer, de forma livre. O que é que acontece, né? As pessoas retiram ali ingredientes das prateleiras disponíveis hoje no mercado religioso. Cada um de acordo com o seu critério. Só que a gente pensando nesse cenário hoje que a gente vive, faz surgir perguntas que exigem respostas urgentes também para nós. Para que serve a igreja? Qual a função da comunidade cristã na sociedade, se a gente pensar na sociedade de uma forma geral, e na experiência pessoal, né, na caminhada espiritual de cada um. A experiência da igreja do primeiro século, essa igreja aqui que a gente vai ler, essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela traz hoje para nós referência, né, daquilo que a comunidade vivia. Então vamos ler o texto, vamos ler esses dois textos e a gente vai tentar trazer a nossa resposta a partir do texto. Diz assim, Atos 2, de 40, eu falei 42 e 47, né? Diz assim a palavra de Deus: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Agora Atos, capítulo 4, a gente vai ler do 32 ao 35. Atos, capítulo 4, passa uma página aí da sua Bíblia, versículo 32 ao 35. Diz assim: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam o valor dos que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Até aí a nossa leitura de hoje. Vamos orar, pedir a Deus que fale aos nossos corações nessa noite pela sua palavra.
saímos daqui alimentados, diferente daquilo que entramos. Senhor, te agradecemos por estar aqui nessa noite, cada vida, cada pessoa que o Senhor trouxe. Pedimos que o Senhor fale conosco na noite de hoje. Queremos sair daqui tocados, quebrantados, transformados pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito. Fale aos nossos corações, ao coração do Teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Para que serve a igreja, então? A igreja serve para manter viva a memória da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente pode pensar hoje: a igreja serve para manter viva a memória da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o texto diz aí: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em tempos hoje, chamados pós-modernos, da influência pós-moderna, quando as crenças são desvalorizadas e as verdades se tornam subjetivas e particulares, é importante a gente saber não apenas em quem crê. A igreja tem que saber disso, não apenas em que ela crê, porque a igreja, ela crê numa pessoa e essa pessoa é Jesus. Mas também a igreja compreende que fé é confiar também naquilo que se crê, ou seja, os cristãos chamam de fé um conjunto de crenças e afirmações a respeito de Deus, no Deus que eles creem e confiam. O Evangelho, acima de tudo, é uma boa notícia. Essa é a realidade. E essa notícia a igreja deve conhecer, deve saber. A igreja é a comunidade que preserva a memória de Jesus, sua pessoa e a sua obra. Então, em primeiro lugar, a igreja serve para manter viva a memória da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a igreja serve para manter viva a esperança, que se fundamenta na abertura para a manifestação da graça divina. Olha o que o texto também nos informa. O texto diz o seguinte: em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Quero que você preste atenção aqui no que a gente acabou de ler aqui. A Bíblia diz aqui que o temor não era apenas de algumas pessoas, mas era o temor relacionado a toda a comunidade. A alma das pessoas temia quem? Temiam a Deus. Olhando para a situação que a gente vive hoje, o contexto que nós vivemos hoje, onde as pessoas têm banalizado aquilo que é sagrado, as pessoas perdem a noção de tudo e já não tem temor na alma, já não tem temor, já não se prostra diante das manifestações de Deus, manifestação divina. O mundo, irmãos, olhando de uma forma geral, parece que segue num ritmo diferente daquilo que nós acreditamos. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas elas ficam mais frias e fechadas, muitas vezes condenadas às estreitas possibilidades. As possibilidades de quê? As possibilidades de racionalidade e de poder do homem, não de Deus. Então as pessoas desprezam Deus na sua vida e andam de forma diferente, incrédulas muitas vezes e baseadas naquilo que é a razão humana. Mas a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela fala do milagre. Ela fala do milagre como possibilidade real para a vida das pessoas, para a nossa própria vida. E os cristãos de hoje são aqueles que se dedicam às orações. A igreja, ela é a comunidade que preserva a expectativa do céu, para que o céu se abra e que o favor divino se derrame sobre a terra. A igreja serve para manter viva a esperança que se fundamenta na abertura para a manifestação da graça divina, enquanto muitos deixam Deus de lado na sua vida. Terceiro, para que serve a igreja? A igreja serve para manter viva a oferta do amor de Deus em resposta à solidão humana. O texto nos diz também que eles se dedicavam à comunhão. As pessoas estavam juntas, não estavam solitárias. Havia entre eles o partir do pão. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É isso que o texto nos diz. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. A Bíblia também nos diz aí no livro de Atos, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Na realidade, o que acontecia nessa comunidade? Essa comunidade não havia pessoas necessitadas entre eles.
Tudo que eles possuíam, terra, casa, seja o que for, eles vendiam para atender a necessidade do próximo, atender a necessidade do irmão. Se havia alguém passando necessidade, essa necessidade ela era atendida. Eu lembro, pensando nisso, né? Eu lembro em relação àquilo que a gente está vendo hoje. Talvez a gente esteja vivendo um momento diferente, um momento atípico nas nossas vidas, pensando em relação aí à pandemia, pensando em relação à crise financeira, tudo aquilo que a gente está vivendo hoje. E a gente tem visto pessoas sofrendo nesse Brasil. Muita gente faminta, muita gente necessitada. Eu olho hoje e vejo muitas crianças, lares, né, onde as crianças muitas vezes não têm direito a uma alimentação digna por dia. Olhando uma reportagem em relação ao sertão nordestino, eu estava vendo, interior da Paraíba, pessoas que estão ali sofrendo porque não tem o pão. Eu conversando com um amigo que fazia universidade comigo, ele em determinado momento compartilhou comigo, porque ele estava deixando o curso, porque queria seguir a carreira política junto com o pai dele. E ele vai até uma das cidades do interior, onde ele queria ali almejar o cargo de vereador daquela cidade. E ele começa a conversar com uma criança. E com a conversa com aquela criança que ele encontra na rua, ele pergunta para aquela criança qual era o sonho dela, qual era a expectativa dela, o que ela pensava em relação à vida. E a criança naquele momento partilha para ele que o maior sonho dela naquele momento era comer, era poder comer. Era a criança faminta, a criança com fome. Muitas vezes essa é a situação que a gente encontra as pessoas hoje. Em tempo de individualismo, né? Em tempo de egoísmo, de segregação. A igreja, ela é a comunidade da fraternidade. A igreja é a comunidade da partilha, da solidariedade e da generosidade. A igreja também, irmãos, é a comunidade da aceitação. A igreja está de portas abertas para as pessoas que o mundo despreza, que o mundo não dá valor. A igreja aceita as pessoas, abre as portas para que receba essas pessoas, aquelas que o mundo não dá valor, talvez pela sua posição social, pela condição social também dessas pessoas. A igreja está de porta aberta para receber a cada uma delas. A igreja também é a comunidade do perdão. Ela é aquela que recebe o perdão de Deus e é aquela que também perdoa, que aprende a perdoar. A igreja recebe o perdão para que ela possa dar o perdão de Deus para outras pessoas também. Aprender a perdoar aquele que nos ofende, é isso que Jesus nos ensina. Então a igreja é a comunidade do perdão, porque também aprende a perdoar e ela perdoa em Cristo. A igreja é a comunidade da reconciliação. Esse é o ministério que Jesus nos deu à igreja, a sua igreja, o ministério da reconciliação. Através da pregação da palavra de Deus, as pessoas podem se reconciliar com Deus. À medida que nós pregamos, nós falamos do amor de Jesus, pessoas se arrependem, pessoas se voltam para Deus, porque o Evangelho alcança as pessoas, trazendo a se reconciliar com Deus, para que haja arrependimento, que haja convencimento dessas pessoas, que elas precisam entender e reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Então a igreja tem esse ministério, o ministério da reconciliação. Não é à toa que a gente vê quantas lares, né, que muitas vezes estão destruídos, famílias que estão desmoronando e que ouvem o Evangelho entra, a palavra de Deus chega e há toda uma restauração da parte de Deus nessas vidas, a reconciliação com Deus e a reconciliação na família. Então a igreja, essa é a comunidade. Quarto lugar, para que serve a igreja? A igreja serve para manter viva a esperança da ressurreição. O texto nos diz que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Poderosamente eles testemunhavam disso. É importante a gente ver que os apóstolos eles não pregavam acerca de um Deus que morreu, um Deus que estava morto, mas a pregação dele é acerca de um Deus vivo. Jesus já havia ressuscitado, ele estava vivo e operava ainda poderosamente através da vida dos seus apóstolos. Então Jesus estava ressurreto. E eles testemunhavam sobre essa verdade do Cristo que estava vivo, que vive e reina para todo sempre. E ele haverá de ressuscitar a sua igreja. Então é isso que a igreja deve manter viva a esperança da ressurreição. Ela testemunha sobre essa verdade, a igreja, a verdade da vida que está na pessoa de Jesus. Assim como o Senhor ressuscitou dos mortos, assim também aqueles que creem em Cristo, a Bíblia diz, hão de ressuscitar. Enquanto muitas pessoas que a gente encontra por aí, vivem falando de morte, outros temem, né, a morte, e outros não têm esperança da vida além da morte. E a igreja, ela é a comunidade que fala de vida,
dos que pregam a vida e a vida eterna em Cristo. A morte, irmãos, a gente sabe, como cristão que somos, que a morte não é o fim de tudo. Jesus diz para aqueles que não creem nisso, que há vida após a morte. Jesus diz: quem crê em mim, eu, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá eternamente. Jamais alguém afirmou isso, a não ser Jesus. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então devemos pensar acerca disso, acerca dessa verdade. Jesus traz essa verdade para aqueles que creem nele. O apóstolo Paulo também, falando a respeito da ressurreição do corpo, ele disse o seguinte: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, se referindo a quê? A nossa vida aqui na terra. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Devemos esperar em Cristo, esperar sim, mas além da vida, além dessa vida aqui terrena. Porque um dia, eu e você, que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, haveremos de ressuscitar. Ressuscitaremos em corpo de glória, para viver com o Senhor para sempre. A igreja, ela é a comunidade dos que já não vivem com medo da morte. Enquanto quantas pessoas temem a morte, porque não tem certeza para onde vai. Para muita gente a morte é o fim, mas a igreja não. A igreja não vive mais com medo da morte. Ela sabe que após a morte ela vai ter vida, e vida em abundância, porque vai estar com Cristo, na glória de Deus. Jesus diz ali em Apocalipse, ele diz: não tenham medo, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno, pois eu sou o alfa, eu sou o ômega, o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Amém. Devemos crer nesse Cristo que está vivo, esse Cristo que ressuscitou. E a igreja deve fazer isso, proclamar essa verdade, da esperança da ressurreição. Enquanto muitas pessoas não têm essa esperança, eu e você, que cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, sabemos que um dia haveremos de ressuscitar. Que o Senhor nessa noite abençoe a sua palavra nos nossos corações. Quero convidar todos os irmãos que nessa noite estiveram aqui na frente cantando, que venham até aqui na frente. A gente vai estar dando encerramento ao nosso culto. Pode vir as pessoas que cantaram aqui, no coral, no louvor, peço ao louvor todos. A gente vai finalizar. Põe, por favor. Nós vamos repetir o que está escrito ali. Parabéns, Igreja Batista do Parque Seleto. Sejam firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos todos juntos, bem forte. Parabéns, Igreja Batista do Parque Seleto. Sejam firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar para dar encerramento. Vamos ficar de pé. Depois da oração a gente pode subir aqui pela lateral, pegar aqui o portão do lateral, pode subir as escadas aqui, tá bom? Senhor, te agradecemos. Obrigado pelo teu amor para conosco, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, por cada vida que aqui esteve aqui também nessa noite, cada família, Pai, que o Senhor trouxe aqui nessa noite, que o Senhor esteja abençoando, operando nos corações, fortalecendo a cada um. Obrigado pela tua palavra viva, tua palavra de vida e de esperança. Obrigado, Pai, porque sabemos aquilo que devemos fazer, ó Deus, como igreja, que o Senhor nos capacite e nos direcione a fazer aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Deus abençoe a todos.